Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje, a palavra de São Lucas nos mostra mais uma vez como ela é viva, sabe? No meu caso, como eu faço a leitura da palavra diária, eu busco entendimento e aprendizagem diária nessa palavra, eu vejo a cada dia o quão ela é viva. Se você ainda não fez esse caminho da leitura diária da palavra, eu te convido aleatório, um dia da semana, pegar a palavra do Senhor, ver o evangelho do dia e começar a ler sobre ele e meditar. Você vai ver que é muito vivo, é muito real, é muito para os nossos dias. Por isso que é uma proposta que o Senhor trouxe ao meu coração de estudar e meditar e falar sobre a palavra, que a gente entende que realmente tem muito a se dizer, tem muito a aprender, né? Ele nos ensina demais. Os evangelistas trouxeram aqui tudo que a gente precisava saber do nosso Senhor, e o que eles aprenderam naquela época do nosso Senhor nos traz para que nós também possamos aprender, possamos crescer, amadurecer, né? Nos tornarmos pessoas melhores. E o evangelho de hoje, ele é de São Lucas, o capítulo 6, os versículos 17 primeiro, depois a gente vai para o 20 ao 26. Logo no início, no versículo 17, nos fala mais uma vez sobre essa questão da atualização, né, da atualidade, do que a gente vive hoje. Olha que interessante. Jesus desceu com os discípulos e parou numa planície. Havia aí numerosos discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. É muito interessante a gente parar para meditar que aqui o evangelista São Lucas nos dividiu os grupos entre discípulos e numerosa multidão. Se ele tivesse colocado ali, havia muitas pessoas, né? Ali tinha uma grande multidão, era só um grupo. Mas ele nos fala que ali tinha dois grupos, os discípulos e a multidão. A multidão, e na palavra a gente vai ouvir falar disso mais uma vez, mais algumas vezes, e fala até de 3 grupos pra gente, que a gente aprende também, a gente consegue diferenciar esses grupos. E na palavra toda nos fala dos fariseus, da multidão e dos discípulos. Aqui ele nos passa que tinha a multidão e os discípulos. A multidão estava seguindo Jesus nesse momento, e esses 3 povos seguiam Jesus, né? A todo o decorrer da trajetória dele, esses 3 povos seguiam a ele. Mas aqui nos fala da multidão. O que a multidão queria ao seguir Jesus? Os milagres e prodígios. Essa multidão escutou falar de um homem que curava cegos, que curava mudos, que curavam coxos, que curavam lepra, que ressuscitou Lázaro, que fez grandes prodígios e milagres. E a multidão queria também beber dessa água. Mas somente isso. Beber dessa água. Se tá rolando milagre, eu quero milagre. É a grande multidão dos nossos dias atuais que faz uma novena intencional, faz uma intenção para o Senhor, faz uma promessa, acorda na madrugada, grande multidão acorda na madrugada para rezar o rosário. Porque ali nesse rosário eu escutei falar que o meu Senhor está operando grandes coisas. Jesus tem operado grandes milagres através do pessoal, né, das pessoas instruídas para essa oração, Frei Gilson, a irmã Kelly. Então, Jesus está operando milagres e uma grande multidão está seguindo. Então, eu também vou seguir, porque eu também quero os milagres. Eu também quero o propósito daqueles 40 dias ali para os milagres. É a multidão de hoje. E é a multidão que seguia Jesus ali. Vão ficar pertinho dele, porque a qualquer momento um vai ser curado e quem sabe eu não sou a bola da vez. Quem sabe eu não sou assistido no que eu preciso dessa vez. Então, é a multidão que estava ali com ele. Aqui já nos fala logo multidão e discípulos, mas eu vou passar rapidinho nos fariseus. Fariseus é aquela galera que não acreditava que ele era o Messias, não acreditava que ele era o rei, até porque eles pensavam financeiramente, como cargos, como pessoa de poder influente, estudada,
Então eles acreditavam que o Messias era um cara que ia vir já no trono, e já ia nascer com a coroa ali sentado com um monte de servo para ele, todo mundo servindo a ele, e é assim que vai vir o rei. Se não for assim, não tem outro rei não. Então esse rei que serve, eu quero um rei né, o rei que tá lá e que um monte de gente vai querer fazer de tudo para servir ele. Não, esse rei que ele lava o pé das pessoas, que ele vai até as pessoas, que ele vai até os doentes, que ele janta com os pecadores para que os pecadores sejam curados dos pecados. Não sei se eu acredito, não. Na verdade, não creio. E a todo momento andam com Jesus, sim, para pegá-lo em contradição, para pegar algo que possa acusá-lo de ser um falsário, de não ser o Cristo. Então, eles andam, eles cercam Jesus para que a qualquer momento apontem para ele: você não é o Messias. Na nossa atualidade, são as pessoas que não caminham com esse Cristo, não acreditam nos milagres desse Cristo, porque se fosse fácil, não tinha tanta gente passando fome, se Jesus existisse, não teria tanta gente morrendo de câncer, tanta gente doente, tanta gente isso, tanta gente aquilo. Não aconteceriam tragédias, né, com pessoas do Senhor, com pessoas que estão para servir a Deus e que muitas vezes vêm doentes, sofrem acidentes, machucam, morrem, perdem a vida no assalto. Então, esses fariseus de hoje ficam a todo tempo pregando contra Jesus nesse sentido, de falar que se ele fosse real não teria essas tragédias, e ao mesmo tempo vigiando você que entra no grupo dos discípulos, que é quem eu vou falar agora, vigiando você cair. Porque o maior prazer de um fariseu atual é ver uma pessoa que segue a palavra do Senhor e que assume que é discípulo, que assume que quer imitar esse Cristo, caia. O maior prazer de um fariseu é isso, ver o cristão comprometido caindo, errando. Adora. É o primeiro da fila. Fulano, você viu? É de Deus, frequenta a igreja. Os de hoje, né? Frequenta a igreja de Deus, você não sabe o que aconteceu. O marido dela traiu ela, com isso tudo aí acontecendo. Nossa, vive servindo a igreja, tá vendo? O que adianta? Eu te falo, o que adianta? O mundo é assim mesmo, o mundo tá perdido, o mundo tá isso, o mundo tá aquilo outro, o mundo tá aquilo outro. É o maior prazer do fariseu atual. É apontar as pessoas que seguem esse Cristo para falar: não adianta seguir esse Cristo. Assim como eles falavam com Jesus: você não é o Cristo. Só que tem o grupo que aqui é citado e que a gente é chamado a ser, que somos os discípulos. Quem são os discípulos? Os convidados, os escolhidos, e todos nós somos. Só que depende de uma coisa, do nosso sim. Tanto que a gente tem na palavra em João, capítulo 3, se não me engano. Na palavra, quando fala, Jesus fala com, é isso mesmo, Jesus fala com Nicodemos: é preciso uma decisão radical. Todos nós somos chamados, mas é necessário uma decisão radical da nossa parte. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo em Cristo, nele, somente nele. E aí Nicodemos é convidado a ser discípulo também, mas ele era o chefe dos judeus, ele tinha um cargo de alta confiança e era necessário uma decisão radical. E, infelizmente, ele não conseguiu tomar essa decisão a tempo, né, a segui-lo. Mas ele foi convidado, todos somos convidados. E quando você se compromete, é necessário sim uma decisão radical. É necessário sim segui-lo. E eu não gosto de pregar necessário abrir mão de algumas coisas. Porque você, na verdade, não abre mão. Você simplesmente para de carregar pesos desnecessários. Você não deixa para trás. Quando você fala que eu tive que abrir mão, parece que está te pesando ter deixado aquilo para trás. E na verdade estava te pesando carregar aquilo. Eram pesos que não eram feitos para os seus ombros. Você não tinha condições de carregar, mas você queria: não vou abrir mão, não, eu não tiro. E isso eu não tiro da minha vida, não. Eu posso até frequentar, E aí, mais uma vez, a religiosidade ao invés da espiritualidade, né? O caminho inverso. Você até quer entrar para o movimento da igreja, você quer entrar para a igreja sem antes conhecer o motivo pelo qual você está indo à igreja, que é o amor da sua vida. Então, você não é discípulo, mas você quer entrar para o que os discípulos estão fazendo.
E aí você fala, não, isso eu não abro mão, não, isso eu não deixo. Mas você nem deixou o dono, o Senhor da sua vida, te mostrar o que esse peso está te levando a fazer. É leve a decisão de ser discípulo. É leve, não te pesa. Para de olhar como restrição de algo que não, isso eu não vivo sem. E isso jamais eu poderia abrir mão. Para, deixa ele te mostrar que na verdade isso está te pesando. Só de você pensar que você é preso a isso te controla. Isso te leva para onde quer. É só você, pensar um pouquinho sobre essa ótica aí. Então aqui nesse 7 isolado, esse versículo 7 isolado aqui, eu acho que ele é muito uma divisão dos povos que seguem a Jesus. E nos mostrar essa clareza de que lado eu estou. Qual povo eu sou que sigo Jesus. Em que nicho eu me encontro ali do pós-Jesus, de ser cristão. Eu sou discípulo, eu sou a multidão, ou eu sou o pior de todos, fariseu? Eu falo pior porque a multidão, ainda assim, ainda tem um caminho ali que ela está vendo claro que milagres e prodígios estão acontecendo. Então ela tem um norte, ela pode a qualquer momento se tornar um discípulo comprometido. Ou não também, pode ficar o tempo todo ali só querendo que caia os milagres e pronto, acabou. Mas os fariseus, eles querem dar o contra-testemunho de Jesus, eles querem crucificar e matar o nosso Senhor. E nós, discípulos, não podemos deixar isso acontecer. Você é propaganda do Senhor. Discípulo comprometido, cristão comprometido, você é propaganda do que o Senhor faz, do que o Senhor veio fazer, Então, esse primeiro versículo a gente já tira esse ensinamento do Senhor aqui. E a gente segue mais um pouquinho na continuação do Evangelho, nos versículos 20 a 26, que nos diz o seguinte: as bem-aventuranças. Elevando os olhos para seus discípulos, olhe bem que ele fala para os comprometidos. Olhe bem que ele fala para os comprometidos, não para a multidão. Porque a multidão jamais entenderia essa palavra. A multidão ia ficar olhando o que ele está dizendo. Eu estou aqui justamente para ganhar milagre, para ser curada. O que ele está falando? Eu não estou entendendo nada. Mas ele diz aos seus discípulos: felizes vocês, os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Felizes vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes vocês que agora choram, porque hão de sorrir. Felizes são vocês quando as pessoas os odeiam, os rejeitam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegrem-se nesses dias e exultem, porque é grande a recompensa de vocês no céu, pois era assim que os pais deles tratavam os profetas. Aqui Jesus fala dos antepassados, dos profetas. A gente lendo aqui, a gente pode parar nele. Olha como eles tratavam recompensa de vocês, pois era assim que os pais deles tratavam os profetas. Olha como eles trataram o nosso Senhor, Então a gente já tem Jesus ali como ponto de realmente lembrar. Ah, Tati, mas o que essa palavra quer dizer? Que eu tenho que ser pobre de Marredeci. Jesus dizia: felizes vocês os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Eu tenho que ser pobre de Marredeci? Claro que não. Jesus veio para a vida e vida em abundância. Abundância. Tudo que o dinheiro puder te proporcionar de abundância, que assim seja. E claro, se você tem grandes fortunas, se você é abastado, é milionário, use o seu dinheiro para o bem. Para o seu bem e o do seu próximo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Jesus não quer que você seja pobre de Marredeci. Jesus apenas nos diz aqui que feliz é o pobre, porque em quem o pobre confia? Em Deus. Ele não tem nada. Ele não tem nenhuma segurança. Eu estou falando de pobre de Marredeci. Ah, eu não tenho uma casa, eu não tenho carro, eu não tenho. Tudo que eu não tenho, eu tenho a Cristo, eu tenho a Deus. Então, ele diz nesse sentido de não ter segurança no que passa. Não achar que, por eu ser muito rica, por eu ter uma mansão, eu posso me assegurar que tá tudo de boa, eu vou passar a vida 100%.
a casa que eu tenho, ao carrão que eu tenho na garagem. Você já viu o carrão que eu tenho na garagem? Você começa a condicionar as suas alegrias e riquezas nos bens passageiros, no que nem é seu de verdade, que foi só te dado para você usufruir, usar da melhor forma possível, mas não é a sua segurança. Não é ele que vai te segurar numa tragédia, num acidente, num luto muito severo, numa doença, num crime na família. Não é os seus bens materiais, não são os seus bens materiais que vai te segurar. Então Jesus te fala, feliz é o pobre, porque o pobre só confia em Deus. É isso que ele quer tirar de lição. Que eu seja milionária, se assim ele permitir. Que eu use o meu dinheiro para o bem da minha família e para o bem do meu próximo. Né? Se eu sou dona, não é o dinheiro ser o seu dono, é isso que Jesus nos ensina. Não é o dinheiro te controlar e te levar para onde ele quer e achar que ele é o seu dono, não. Você tem um dono, um Senhor, Deus. E você tem uma fortuna, então use ela para o bem. Use ela para ser usada no bem. Né? É isso que ele nos ensina nesse pedaço aqui. A lição de ser feliz o pobre é essa. É você ter essa consciência do que é a pobreza que Jesus nos conta. Não é passar necessidade, não é... Até porque se Jesus te chama caridade, você tem que ter consciência de sim buscar o melhor sempre, evolução financeira sempre. Porque como eu tenho condições de ser caridosa, de ajudar alguém, se o que eu tenho é mal para me comer? Eu nunca vou ajudar meu irmão, eu nunca vou ser caridosa. Eu vou estar vendendo almoço para comprar janta. E não é o que o Senhor quer de nós, né? Então é essa noção de pobreza aqui que ele nos fala que a gente tem que ter. Não é que você tenha que passar necessidades, e sim que você se apegue ao dono da sua vida. Que você tenha certeza que a maior riqueza é ele. E no mais, tudo te será acrescentado. E aí ele continua falando que felizes são vocês quando as pessoas os odeiam, os rejeitam, os insultam em meu nome. Aí o Alecrim Dourado fala assim, é porque todo mundo não gosta de mim, todo mundo não me ama, todo mundo tem algum problema comigo. Mas até Jesus não agradou, eu vou agradar? Tem gente que é chata. Tem gente que realmente sim, não, o problema não é Jesus, até porque você nem prega ele. É sim porque você acha que você é o Alecrim Dourado, que o mundo te deve, que as pessoas vão te odiar mesmo, porque é normal, Jesus não agradou. Se você não segue o Cristo e não fala em nome dele, você não precisa achar que isso aqui é pra você não, meu amigo. Porque não é. Ele nos conta que se você for perseguido por algo em Cristo, a favor de Cristo, por evangelizar, por falar dele, por não se juntar na rodinha de fofoca, por não se juntar no falar da vida alheia, por não se juntar nos prazeres da carne, e você for perseguido por isso, feliz é você. Não que você tenha que ser odiado realmente, porque Jesus foi e é assim que a banda toca, que a vida segue, é assim que eu quero ser também, né? Tenha clareza e noção em Cristo, para você não achar que é normal você ser chato, mal educado, falar de todo mundo, e ainda assim quando alguém fala, nossa, mas fulano mete pau em todo mundo. Mas é normal, nem Jesus agradou, eu vou agradar? Então não pense que é nesse sentido que ele fala aqui também não, porque senão você vai trazer o evangelho para sua vida, né? E é você que tem que se adequar ao evangelho, não o evangelho adequar na sua realidade, não, porque a nossa realidade é miserável, né? A gente sabe que a nossa realidade é miserável, então a gente precisa se moldar e adequar ao evangelho, a palavra de Cristo, ao que ele quer para nós. E ele continua falando, né? Que ai de vocês que agora estão saciados, mas ai de vocês ricos, porque já têm a própria consolação. Ai de vocês que agora estão saciados, porque terão fome. Ai de vocês que agora riem, porque vão ficar de luto e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiam, porque assim eram os pais deles tratavam os falsos profetas. Ele conclui já falando o que a gente falou no início. Ai de mim que ponho a minha vida, a minha segurança nos meus bens materiais. Ai de mim que quero aplauso o tempo todo. Ai de mim se eu postar um vídeo aqui meditando a palavra de Jesus e ficar preocupada com quantas curtidas esse vídeo está tendo, qual o alcance desse vídeo. Ai de mim se quero aplauso de todo mundo, porque ai que vida maravilhosa. Ai de mim. Meu consolo é do alto. O vídeo que eu posto é pro alto, é para ele, é para alcançar vidas para ele.
Se uma pessoa comentar e responder, nossa, eu vi Jesus, nossa, eu precisava mudar isso, eu precisava moldar isso, é isso que ele quer. Eu quero uma alma que seja. Eu quero pessoas para viver esse evangelho, essa palavra, que estejam comprometidas, que sejam discípulos e mais surjam e mais vão passando. É isso que ele nos mostra aqui nessa conclusão do evangelho. Ponha a sua segurança no único que não passa, no único que não muda, no único que não vai te decepcionar. Quantas e quantas vezes a gente passa por dores na carne, por doença, por problemas, por luto, e a gente quer consolação do mundo. E sim, a gente tem grandes irmãos que podem nos ajudar, nos confortar, nos dar auxílio, carinho. Só que esses irmãos, às 3 da manhã, vão estar dormindo, ou vão estar numa festa, se for fim de semana, vão estar vivendo a vida deles, vão estar com a família deles. O único que não vai estar ausente é Jesus. O único que vai te responder quando você precisar é Jesus. O único que não tem mais o que fazer. Entenda, o evangelho hoje não é sobre bens materiais, não é sobre ser rico ou ser pobre de bens materiais, e sim de você entender o que é a consolação, o que é a verdadeira riqueza aqui, que a vida cristã é caminhada rumo ao céu, em busca do céu, que a gente tenha essa clareza espiritual no Senhor, que a gente siga sob essa palavra e continue nos abastecendo e enriquecendo de bens reais, dos bens que nos levam à caminhada eterna, ao céu, né? Que a gente siga buscando como propósito de vida essa riqueza espiritual. Assim seja. Tenha uma excelente semana, moçada, e até semana que vem.